Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre realidades alternativas da história dos Estados Unidos usando a inteligência artificial. Essa história de multiversos, de realidades alternativas, realidades paralelas ficou muito famoso recentemente por conta da indústria cinematográfica, né, de Hollywood, vários filmes explorando a realidade de multiverso e tudo mais. No entanto, essa vontade de pensar como teria sido a história se tal coisa, tal evento, tal personagem histórico não tivesse existido ou tivesse morrido antes, é uma ferramenta de abstração bastante recorrente entre os historiadores, né? Pensar como teria sido a história se algo não tivesse acontecido. Eu mesmo faço parte de um podcast chamado SciCast, que é totalmente excelente. Se vocês não escutam, por favor, corram lá para escutar. Um podcast voltado para a divulgação científica, tanto nas áreas de exatas, humanas, biológicas, tecnológicas e tudo mais. Eu faço parte do time de história do SciCast, né? Tenho muita honra de participar desse grande podcast brasileiro que faz divulgação científica, e eu faço parte do time de história, e lá nós temos um podcast específico para pensar realidades alternativas, que é chamado de contrafactual. E aí, eu acho muito interessante essa questão de contrafactual, até mesmo pensando como uma ferramenta pedagógica, porque no fim das contas, para você saber o que teria acontecido com a história do mundo caso tal evento ou tal personagem não tivesse existido, você tem que ter uma base histórica, né, para pensar, essa possibilidade é plausível, essa possibilidade não é plausível, e assim por diante. Lá no Contrafactual, a gente geralmente reúne mais pessoas pra gente fazer essa discussão, né, de como teria sido a história caso tivesse acontecido algo diferente, né, fora do que aconteceu na verdade. Só que aqui eu não tenho mais ninguém, né, pra fazer isso comigo. E aí, pra sanar esse problema, eu resolvi fazer algumas perguntas sobre a história dos Estados Unidos de realidades alternativas para a inteligência artificial. E eu vou usar duas inteligências artificiais. A primeira é o ChatGPT, que já ficou famoso, e o segundo é o Bing do Microsoft. E aproveitando que meu último vídeo que eu postei aqui foi sobre guerra civil, eu vou fazer algumas perguntinhas relacionadas à guerra civil. Vamos ver quais foram as respostas dadas pela inteligência artificial. Bora lá! Então eu tô aqui, já com o meu ChatGPT aberto, e eu vou fazer a seguinte questão para ele. O que teria acontecido na história dos Estados Unidos caso os confederados tivessem ganho a guerra civil? Vamos ver o que ele responde? Se os confederados tivessem ganho a guerra civil dos Estados Unidos, a história do país teria sido drasticamente diferente. Até aí eu concordo. Deixa ele carregar mais a resposta. Em primeiro lugar, a escravidão provavelmente teria continuado por mais tempo no sul, já que a vitória dos Estados Confederados da América teria assegurado a sobrevivência da instituição. Isso teria tido efeitos sociais e econômicos duradouros. Eu acho que eu tenho uma divergência aqui, mas eu vou continuar lendo a resposta. Em termos políticos, os Estados Unidos teriam se dividido em dois países distintos. Isso é uma das coisas que às vezes as pessoas, quando pensam a vitória do Sul em relação ao Norte, elas pensam que os Estados Unidos teria virado um grande país de uma plantation e tudo mais, e não. Se o Sul tivesse ganho, eles lutavam pela sua independência, né? Não para se prevalecer enquanto um modelo em todo o país. Então o resultado direto de uma vitória do Sul seria a separação dos Estados Unidos em dois países num primeiro momento. Então, de fato, a escravidão teria permanecido no Sul por muito mais tempo, uma vez que o país teria se dividido em dois. Então vamos continuar aqui. O Sul teria se tornado uma nação independente, com a sua própria constituição, sistema político e econômico. O Norte, por outro lado, teria mantido sua forma de governo federal, continuado a expandir-se para o Oeste. Teria que ver como foi assinado esse tratado de paz, porque tinha muito território que ainda não era ocupado, que não tinha sido transformado em estado, mas que já estavam sob posse da União. Então tem que ver se esse tratado de paz iria garantir alguma terra no Oeste para os confederados também. Essa é uma dúvida importante que a gente tem que pensar. Talvez no acordo de paz os territórios ao sul daquele paralelo 33 ficassem para o sul. Não sei, essa é uma possibilidade, né? Tem que ver em
em qual modelo o Tratado de Paz seria assinado. Se ele iria compreender, por exemplo, a existência de terras. E quais seriam essas terras? Então, muito provavelmente, os dois países continuariam sua expansão para o sul. O que poderia levar a guerras futuras, né? Isso é outra coisa que a gente pode pensar. Também é possível que a vitória confederada teria levado a expansão da escravidão para outras partes do país. Sim. À medida que a demanda por mão de obra barata aumentasse. Isso teria provavelmente criado tensões sociais significativas entre norte e sul. Foi o que eu acabei de falar. Mesmo estes não estando mais formalmente em guerra. Sim, muito provavelmente as tensões entre abolicionistas e não abolicionistas continuariam. Por quê? Existe uma historiografia que trabalha nesse aspecto que vai dizer que a Guerra Civil não acabou em 1865. Ela continuou sob outros termos, que foi o período da reconstrução do Sul. Que o período da reconstrução do Sul é uma espécie de continuidade da guerra por outros termos, fazendo com que houvesse uma intervenção federal do norte no sul, mas que o sul, de certa forma, tivesse criado pequenas milícias para tentar subverter essa ordem, para tentar colocar caos nessa ordem, que são os grupos como a Ku Klux Klan daquela época, que surge em 1866, logo depois do final da guerra. Então, para a historiografia dos Estados Unidos, a Guerra Civil não necessariamente termina em 1865, não me entendam mal. Ela, de fato, acabou em 1865, mas que ela teria adquirido um novo formato a partir da reconstrução do Sul. Sem a reconstrução do Sul, é muito provável que esses grupos, essas milícias, tanto do norte, abolicionistas, quanto do sul, escravistas, continuassem em conflito, principalmente nesse processo de expansão, onde a ausência do Estado seria muito maior. Finalmente, é difícil prever como a vitória confederada teria afetado a política externa dos Estados Unidos. É possível que a nação tivesse se tornado mais isolacionista. Ela já era meio isolacionista até esse período, né? Os Estados Unidos vai se tornar mais internacionalista só ali no final do século XIX, quando a gente tem já o Theodore Roosevelt. Mas eu não sei, hein? Os confederados talvez teriam partido para cima do México. Caramba, cachorrada! Talvez os confederados tivessem ido atrás de territórios do México. É uma possibilidade também, hein? De isso ter se desdobrar numa outra guerra dos confederados contra países, né? No sul do continente americano. É possível que a nação tivesse se tornado mais isolacionista, centrada em seus próprios assuntos internos, ou que tivesse buscado expandir sua influência na América Latina e em outras regiões. Isso. Mas eu não sei se necessariamente teria sido o norte. Talvez mais o sul. Né? Se a nossa linha do tempo tivesse correta, né? Que num acordo de paz o sul tivesse ficado com o sul dos territórios, e que também a partir daí começaria uma expansão territorialista do sul em busca dos territórios do México, que era um plano que existia inclusive na Guerra Mexicano-Americana pelo James Polk, que era um cara do sul, né? Que defendia os interesses do sul. Bom, o que vocês acharam aí do ChatGPT? Gostaram da resposta que ele deu? Vamos dar um pulinho agora lá no Bing pra gente ver direitinho o que ele nos diz sobre isso. Vou copiar, inclusive, a mesma pergunta para que eu dê chance dele responder, né, a mesma pergunta. Vamos lá. Bom, estamos aqui já no Bing. Nós vamos fazer uma perguntinha para o senhor Bing. Vou deixar ele no método mais criativo para fazer essa pergunta para ele. E aí a gente vê o que ele nos diz. Vamos lá. O que teria acontecido na história dos Estados Unidos caso os confederados tivessem ganho a Guerra Civil? Vamos ver o que ele nos responde. Ele nos fala aqui, ó. Eu fiz uma pesquisa na web e encontrei algumas possíveis respostas para o que teria acontecido na história dos Estados Unidos caso os confederados tivessem ganho a Guerra Civil. Aqui está um breve resumo. Os confederados teriam formado um país separado chamado Estados Confederados da América, que teria 11 estados que se separaram da União em 1860-61. Certinho, eu concordo, isso teria acontecido. A Batalha de Gettysburg teria sido um ponto de virada diferente na guerra, olha que legal. Ele tá pensando quando poderia ter acontecido isso, né? A gente sabe que a vitória da Batalha de Gettysburg em julho de 63 é um ponto... 63 ou 62? Agora eu fiquei em dúvida. A gente sabe que a vitória na Batalha de Gettysburg é o grande ponto de virada. Vai ter o discurso do Abraham Lincoln, que nenhuma morte foi em vão, que nós estamos lutando por liberdade, não sei o quê. Foi o grande ponto de virada para o Norte ganhar, né? Foi a primeira grande vitória de expressão do Norte, que deu moral, que permitiu com que o Lincoln aprovasse algumas leis, aumentasse a sua capacidade de recrutar pessoas para o exército, e
tudo mais. E aqui ele tá pensando que poderia ter sido o contrário. Vamos ver o que ele pensa. A Batalha de Gettysburg teria sido um ponto de virada diferente na guerra, onde os confederados teriam derrotado o norte e encerrado o conflito em julho de 1863. Talvez uma vitória do sul em Gettysburg tivesse feito com que o Lincoln perdesse apoio popular, não tivesse conseguido as vitórias que ele conseguiu em 64 para garantir a sua reeleição, não tivesse sido reeleito e o seu sucessor pudesse também fazer um acordo de paz, né? Ter como grande promessa de campanha um acordo de paz. É uma possibilidade. Vamos continuar, tô gostando. A fronteira entre a União e a ECA teria sido declarada uma zona desmilitarizada e vigiada. Eu não sei se já existia esse conceito na época, mas vamos lá. E haveria uma expansão rápida e direta para o oeste para reivindicar novos territórios. Eu acho isso mais possível do que na possibilidade do ChatGPT, tá? Eu acho que é mais possível que os territórios do oeste ficassem em disputa, considerando talvez que não houvesse um acordo de paz, ou o acordo de paz não tivesse estabelecido essas novas dimensões, né? E provavelmente, é o que eu tô falando, teria uma corrida pro oeste pra ocupar esses territórios para falar, é o dos Estados Unidos ou é dos Estados Confederados. Eu acho boa essa linha de pensamento. A escravidão teria continuado na ECA, nos Estados Confederados da América, por algum tempo, mas com o resto do mundo abolicionista, os confederados começariam a sentir que estavam fora de sintonia. Não sei. Não sei se eu concordo, porque tem uma tese que é do Marquese e do Thomas Parham, que é a de que enquanto houve a expansão do mundo capitalista, do mundo livre no século XIX, né, então houve a expansão de um sistema liberal, capitalista, de estados, democracia, de direitos básicos e tudo mais no mundo durante o século XIX, houve a expansão de um subsistema que era escravista. E que esse subsistema era formado, né, num universo atlântico por países como Brasil, Cuba e o sul dos Estados Unidos, os Estados Unidos. E que para a quebra desse subsistema escravista dentro do sistema capitalista foi fundamental a derrota do Sul. Porque quem financiava uma ideologia nesse subsistema era justamente o Sul. Quem financiava pensamentos relacionados à escravidão, que davam legitimidade à escravidão, financiavam revistas, intelectuais, livros para difusão de um pensamento pró-escravidão, era justamente os fazendeiros do Sul. Era a grana que vinha do Sul, né? Então, quando quebra o Sul, quando o Sul deixa de ser escravista por conta do resultado da Guerra Civil, esse sistema vai caducando. Aí sim, né, Brasil, Cuba vão deixar de ser escravistas. Mas com a vitória do Sul, talvez isso tivesse permanecido mais tempo. Talvez teria que ter, não sei, uma guerra mais pra frente com a participação da Europa. Não sei, teria que ver. Mas esse é um ponto que eu discordo. Alguns estados da ECA aboliram a escravidão em seu território, seguidos por outro. Então isso aqui eu não sei se eu compro essa ideia aqui não, tá? A União e a ECA teriam relações diplomáticas e comerciais tensas. Também sei, tá? E possivelmente entrariam em conflito novamente por questões como tarifa, direitos dos estados e expansão territorial. Direitos dos estados eu acho que não seria uma prerrogativa. Tarifas, talvez, mas a gente tem que lembrar que, apesar da escravidão, a convivência entre norte e sul durante boa parte do século XIX foi recíproca, né? O crescimento do norte se deu com a exploração do sul, né? A exploração da mão de obra escrava do sul, né? Então as indústrias de tecelagem e tudo mais, elas vão crescer, e as próprias indústrias vão crescer por conta de alimento que vinha do sul, mas em boa parte o norte também precisava do sul. Então eu acho que as relações comerciais seriam algo que pesariam para um abrandamento de tensões, e que as tensões estariam mais relacionadas às disputas de novos territórios. Isso eu aposto mais. Eu acho que as relações comerciais, no final de contas, um ganha-ganha ali de dinheiro, que talvez o norte passaria um pano, faria vistas grossas para saber e para dizer que, enfim, a guerra acabou,
deixar o passado pra trás, enfim. Espero que isso tenha sido útil. Se você quiser saber mais, você pode ler os artigos completos nos links abaixo. Ah, uma diferença do Bing para o ChatGPT é esse, né? Ele já usa o GPT-4, então ele traz essas informações aqui de onde ele tirou essa elucubração dele, né? Mas, de qualquer forma, eu gostei mais da resposta do Bing do que do ChatGPT. E você? O que você achou da resposta do ChatGPT e do Bing? Escreva nos comentários, escreva outras ideias que você teve pensando nesse assunto, o que você acha que pode ter acontecido. Se as ideias forem legais, eu faço um outro vídeo repercutindo as ideias pra gente pensar esse tema junto, essas possibilidades contrafactuais juntos, e aí eu posso fazer um outro vídeo trazendo as ideias de vocês. Eu acho que ia ser bem legal. E se vocês quiserem que eu faça disso, pensando em realidades contrafactuais com inteligência artificial numa espécie de quadro aqui no canal, também escrevam nos comentários, porque aí eu posso fazer sobre milhares de outros temas, né? Como, por exemplo, se os Estados Unidos não tivesse se tornado independente, tivesse perdido a guerra de independência, se os Estados Unidos tivesse ganho a guerra do Vietnã, se o Lincoln não tivesse sido assassinado, se o Franklin Delano Roosevelt não tivesse sido eleito, enfim, a gente pode pensar 1 milhão de possibilidades. Não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, compartilhe esse vídeo com amigos que gostam de pensar multiversos, realidades paralelas, realidades contrafactuais. Peça para ele se inscrever e deixar o comentário dele aqui também. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.